Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians tenta uma negociação amigável com o Bozelli, com o Mauro Bozelli, para tentar evitar aí um transfer ban. O Corinthians tem uma dívida com o jogador, já venceu e agora negocia diretamente com os advogados do atleta. Vamos falar também sobre a resposta do Al Hilal. O Corinthians aguarda aí o Al Hilal para definir a situação do Gustavo Cuéllar, jogador que é aguardado, que já tem acertado com o Corinthians salário, tempo de contrato, mas depende aí de uma posição e de uma definição do clube árabe. Outro assunto importante também, Júnior Moraes. O Corinthians, da mesma forma que o Mauro Bozelli, tenta um acordo com ele de forma amigável. As partes já têm uma audiência marcada de conciliação e o Corinthians quer fazer um acordo com o Júnior Moraes. E para finalizar, vamos falar sobre venda de jogadores. O Corinthians já admite que poderá se desfazer de alguns nomes do elenco nesta janela de transferências, e entre eles, nomes que são titulares. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva no canal. Indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, vamos começar falando sobre a venda de jogadores para clubes aí, provavelmente do exterior, já nesta janela de transferências, tá? Seguinte, a diretoria do Corinthians, através do Duílio, do Alessandro, eles já admitem vender alguns jogadores para fazer caixa, né? O Corinthians, todo mundo sabe, uma crise financeira sem precedentes, né? Absurda. O clube não consegue fazer dinheiro, quando faz, já está todo comprometido. Para que isso melhore, o Corinthians tenta aí vender alguns jogadores e pode vender alguns jogadores já nessa janela de transferência que abre no dia 3 de julho. Não existe nome descartado. Yuri Alberto, por exemplo, é um nome que vem sendo avaliado pelo West Ham, da Inglaterra, e pelo o próprio Everton, também clube inglês. O Corinthians está disposto a ouvir propostas, a avaliar propostas. Outro nome que o Corinthians pode se desfazer é do Pedro, meio atacante jovem, que tem uma multa rescisória milionária, quase 660 milhões de reais, mas evidentemente que dificilmente será vendido por um valor desse. Pouquíssimo provável, eu pessoalmente não acredito. Mas o Pedro é um outro jogador que, se houver clube interessado, o Corinthians admite vender. E o próprio Roger Guedes, tá? O próprio Roger Guedes, apesar de ser um pouquinho mais velho aí em relação ao Pedro, em relação ao Yuri Alberto, ao Wesley também, que é um outro nome que desperta interesse de clubes de fora do país, o próprio Roger Guedes, tendo uma boa proposta, o Corinthians pode sim se desfazer e aí tentar melhorar o caixa para montar uma equipe que não corra riscos nesse final aí de 2023. Faltam 6 meses, o Corinthians deverá entrar na Copa Sul-Americana, para isso tem um jogo contra o Liverpool, tem a Copa do Brasil contra o América e ainda o Campeonato Brasileiro, que a situação é bastante delicada, o time está ali beirando a zona do rebaixamento. Então, com relação à venda de jogadores, existe sim a possibilidade, tá? E o Corinthians está disposto a ouvir propostas. Tendo, e elas sendo interessantes, o Corinthians não vai dificultar aí a saída de nenhum atleta. Claro que para isso as equipes interessadas terão que pagar aquele valor que o Corinthians tem interesse em vender. Vamos imaginar aí o Wesley, vamos imaginar o Pedro, são jogadores jovens, muito promissores. O Yuri Alberto, que vive uma fase ruim, mas que tem sempre o nome ligado aí a uma possível venda, e também do Roger Guedes, artilheiro da equipe. Mas para isso, repito, a proposta tem que ser boa, tem que ser vantajosa e interessante para o timão, tá bom? Então, fica ligado aí que pode ter novidade sim em termos de venda já na metade desse ano, a partir do dia 3. Por falar em dinheiro, o Corinthians segue aí buscando grana
para pagar dívidas e, principalmente, evitar transfer ban, né? Como todo mundo sabe, a questão do Bozelli foi dado um prazo pela FIFA, não foi cumprido esse acordo, houve um novo acordo que também não foi cumprido, e aí, no dia 9 de junho, se encerrou esse prazo. Para evitar um transfer ban dado pela FIFA, o Corinthians terá que pagar $1.100.000 aproximadamente, aí, mais juros, enfim, ao Bozelli. E agora vai ter que negociar, e está negociando diretamente com os advogados do jogador. Para deixar claro, os advogados do Bozelli e o Bozelli concordando com um acordo, isso terá que ser feito o pagamento ou parcelado ou à vista, enfim. Essa ação é retirada da FIFA e acaba o risco de transfer ban. Se o Corinthians fizer um acordo, não cumprir, aí sim poderá sofrer sérias consequências, sérias punições. Mas o Corinthians já está conversando com os advogados do jogador e está muito otimista com relação a isso. O próprio Corinthians admitiu que não fez o pagamento, assim como admitiu que não pagou ainda as parcelas do Christian Barletta junto ao São Bernardo. Essa notícia foi trazida a público pelo presidente do Joinville, né, o D'Artagnan Oliveira, que disse que o Corinthians devia ao clube, devia ao São Bernardo e, consequentemente, ao Joinville, que tem 10% dos direitos econômicos do atleta. E o Corinthians tenta aí uma forma de fechar, acordar, alinhar esses pagamentos para que não ocorra mais nenhum tipo de problema. Segundo o Corinthians, foi um problema de fluxo de caixa. Tá aí a explicação do Corinthians. Fluxo de caixa é um negócio muito vago, é muito relativo, depende de um dinheiro que era para entrar e que não entrou, enfim. O termo fluxo de caixa ele é muito amplo, né, e pode enquadrar aí vários aspectos. Então, mas foi a resposta dada pela diretoria do Corinthians pela falta do pagamento até agora do Bozelli e também do Christian Barletta. Já pagou o Jô, né? Já pagou o Jô, que também tinha essa questão de correr risco de transfer ban, mas o Jô já foi acertado, então já tira isso da frente. Portanto, o Corinthians segue buscando aí um modelo de negócio, grana, para poder finalizar esses pagamentos e aí sim pensar em contratação, porque fica até um contrassenso, né? Como é que você quer contratar grandes jogadores, bons nomes, se você deve 3 milhões, 6 milhões ali para o São Bernardo, você deve aproximadamente 6 milhões ali para o Bozelli, a gente está falando sempre de milhões, né? A gente não fala em R$ 1.000 mais. Então o Corinthians segue costurando aí um modelo de negócio que faça com que esses jogadores recebam, tá? A mesma forma é a situação do Júnior Moraes, tá, gente? O Júnior Moraes que entrou na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão contratual com o Corinthians e foi concedido pela Justiça do Trabalho. Agora, o departamento jurídico do Corinthians tenta um acordo amigável, já foi marcada uma audiência de conciliação, que é comum, é de praxe. A Justiça do Trabalho, ela sempre vai marcar ali essa audiência para tentar acertar, para tentar entrar num acordo para que a coisa não continue na Justiça. Está marcada essa audiência para o dia 21 de julho, tá? Essa audiência será de forma remota, né? Será feita através de uma audiência ali de forma remota, tá bom? Então, Corinthians e Júnior Moraes tentam um acordo para que 21 de junho, tá, gente? Eu falei julho, é 21 de junho, daqui a 5 dias, tá bom? Então, tenta aí Corinthians e Júnior Moraes um acordo para que a situação seja resolvida. O Júnior Moraes pede R$ 3.800.000, né, como parte ali da sua rescisão, e esse valor se refere a 11 parcelas do direito de imagem atrasadas, R$ 260.000 cada parcela, tá? Mais valores de fundo de garantia, férias, multas previstas, né, na Justiça do Trabalho, enfim, é um valor bastante alto, tá? O salário total do Júnior Moraes, isso aí incluindo toda essa parte de CLT, né, chega a R$ 651.000 por mês,
tá? A gente fala em 550, né? Ah, mas é o valor de 550. Mas aí você tem toda a parte trabalhista que isso soma, somando-se isso, chega a R$ 651 mil de salário por mês para o Júnior Moraes. Então o Corinthians segue aí buscando uma solução também nesse caso. O Corinthians tem trabalhado, tem tentado pelo menos saldar essas dívidas. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de contratação. E o Cuéllar? O Cuéllar está tudo certo entre ele e Corinthians, tempo de contrato e salário. Para que esse jogador seja considerado do Corinthians e para que ele seja anunciado, provavelmente junto com o Matias Rojas, o Corinthians segue aguardando uma definição, uma posição e uma resposta do Al Hilal. Na primeira tentativa, o Al Hilal recusou a oferta do Corinthians, mas através do próprio agente do jogador, ele tenta um acordo e uma negociação direta com o Al Hilal. E aí, o empresário do jogador, claro, também tem interesse que o jogador volte, assim como o Cuéllar quer voltar. Entre as partes, tudo certo, mas depende ainda da resposta do Al Hilal. Está mais para o sim do que para o não. Está mais adiantado do que travado. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de mais alguns dias aí para o Corinthians ter uma resposta do clube árabe. Tá bom? Comenta aí tudo que você achou sobre essas informações, sobre o clube admitir vender alguns atletas no meio da temporada, sobre Júnior Moraes, sobre o Bozelli e sobre o Cuéllar. Quero saber sua opinião. E se você gostou do canal, te peço gentilmente, deixe seu like. E se você for novo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Valeu, a gente volta no final da tarde com mais informações. Grande abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.